Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouco sobre como que pode ser, né, a nossa organização do projeto de pesquisa. Então eu já escrevi minha introdução, escrevi a metodologia, escrevi o referencial teórico, revisão bibliográfica, né, já escrevi resultados esperados, organizei as referências, agora eu tenho que juntar tudo isso, né. Bom, eu vou disponibilizar também, né, juntamente aqui com essa videoaula, um template, um modelo de projeto de pesquisa. Eu só queria deixar bem claro que esse projeto de pesquisa ele não é universal, tá? Então, sempre que for fazer um projeto de pesquisa, tem que ir lá na instituição que te pede, né, esse projeto de pesquisa, que te solicita esse projeto, e verificar, né, quais são as normas de letra, tamanho da fonte, as seções que são obrigatórias, né, de constarem ali. Então, sempre tem que se fazer essa verificação. Esse projeto que eu vou disponibilizar aqui ele não é universal, tá? Mas ele é o projeto que eu normalmente peço, né, para os alunos entregarem, tá? Então, é um projeto que eu peço como exercício, na verdade, para os alunos me entregarem. Então, essas seções que eu vou destacar aqui e as normas do projeto que eu vou disponibilizar não servem para todos os casos, né? Mas a grande maioria das coisas que estão ali geralmente são pedidas em projetos, talvez de uma maneira um pouco diferente, com o nome da seção diferente, mas, né, geralmente tudo que está ali vai ser pedido pelas instituições que solicitam projetos de pesquisa, né? Seja para ingresso no mestrado, ingresso seleções de doutorado, né? Ou ao longo mesmo do curso, né? Às vezes o curso te pede, tem uma disciplina de metodologia da pesquisa que vai te pedir, olha, no final tem que entregar um projeto de pesquisa. Tá bem, pessoal? Bom, então como é a estrutura do projeto de pesquisa, tá? O que eu vou pedir, na verdade, introdução, né, são 5 sessões: introdução, revisão bibliográfica, referencial teórico, metodologia e resultados esperados. A introdução eu coloquei até entre parênteses aqui, né, com justificativa e objetivos, porque é muito comum, já vi em vários modelos de projeto, tá, que se separe, né, essas sessões. Então tem uma sessão que é introdução, né, depois tem outra sessão que é justificativa e outra que é objetivos. Eu vou pedir para tudo ser colocado na introdução, certo? Eu considero tudo como introdução do trabalho, né? Então a justificativa, né, por que tu chegou no trabalho, qual é o objetivo do trabalho. Para mim tu está introduzindo, né, a ideia do teu trabalho de pesquisa, do teu projeto de pesquisa. Então por isso que eu, né, prefiro que coloque tudo junto aí na introdução. Bom, depois uma revisão bibliográfica, né? Então um pouco aí de resultados anteriores sobre o mesmo tema, sobre a mesma temática da pesquisa, né, envolvendo produto educacional, né? Porque aqui a gente está falando de pesquisa aplicada, né, em educação, então uma pesquisa para mestrados profissionais, doutorados profissionais, iniciação tecnológica aí na área da educação, né? Então uma pesquisa voltada para esse sentido. Referencial teórico, então, né, quais são os autores, teorias que fundamentam o trabalho, uma seção de metodologia, então, né, descrevendo aí o contexto da pesquisa, um pouco de como que vai ser a construção do produto, como que vai ser a validação também do produto educacional, né, então, a metodologia, né, que vai ser utilizada na pesquisa, né, resultados esperados, uma seção, então, contendo aí algumas hipóteses aí, né, do que vai ser depois de construído e validado o produto educacional, né? Então essas 5 sessões aí que vão compor o projeto de pesquisa. Eu vou mandar um template, então tem lá a norma para incluir figura, para incluir quadro, tabela, né, referências também, tem exemplos de referências ali, né? Então eu vou mandar esse template, esse modelo, e lembrando, né, reforçando que, né, dependendo da instituição, esse projeto que eu vou enviar não é universal, depende da instituição, né, que vai definir suas normas, tamanho da fonte, estilos de colocar tabela, figuras, né, como que faz isso, referências também, né, nem sempre é a norma da BNT, às vezes são outros tipos de norma, então tudo isso tem que ser consultado, né, e verificado antes de enviar o projeto de pesquisa, sempre. Tá? Mas fazendo esse exercício aqui, pelo menos, né, a grande maioria das coisas aqui são meio que gerais, assim, né? A grande maioria das coisas, a maioria das instituições estão de acordo aqui, né? Ou melhor, esse modelo está de acordo com o que é pedido na maioria das instituições, tá?
Apresentação slides, né? Eu tenho algumas dicas, então. Bom, então terminei meu projeto de pesquisa, entreguei a parte escrita dele, a parte textual, beleza? Mas agora eu vou apresentar ele, né? Para os professores, para os meus colegas, seja para quem for, né? Então vou dar algumas dicas aqui de apresentação, né? Normalmente tu vai ter um tempo estipulado, né? Aí tem que ser, né, de acordo com o que for definido, né? Vamos supor que seja 15 minutos. Então tens 15 minutos para apresentar o teu projeto de pesquisa, tá? Então a gente vai ter que selecionar apenas informações principais, porque em 15 minutos tu não vai conseguir falar todos os detalhes metodológicos, não vai conseguir descrever todos os resultados da pesquisa, né? Se foi uma entrevista, por exemplo, tu não vai conseguir ler na íntegra, né, todas as entrevistas, todas as falas. Se for uma pesquisa, né, estatística, tu não vai conseguir mostrar todos os gráficos em detalhes, né, comentar cada uma das variáveis. Então tem que selecionar informações principais. É um exercício também difícil de fazer, porque a gente termina uma pesquisa, a gente tem a tendência de querer mostrar tudo, até para não, não achar que o trabalho está muito simples, né? A gente tem essa coisa assim, vão pensar que eu não fiz nada, vão pensar que eu não fiz o suficiente e tal. Mas aí a gente tem que pensar que a gente deve entregar também o texto, né, do nosso projeto de pesquisa. Então, para o professor que vai estar assistindo, é interessante se vai ter colegas, né, se vão ter colegas assistindo ou outras pessoas convidadas, entregar também o texto para todo mundo, né? Por quê? Porque nos slides eu vou apresentar o principal, né, as informações que, olha, não posso deixar de falar nisso. O objetivo geral da pesquisa, né? Pelo menos dizer quem é o referencial teórico, o autor da teoria, olha, meu referencial é esse, pelo menos isso, né? Não precisa adentrar muito, aprofundar muito, porque já está no texto, então não há necessidade. Metodologia qual é, né? Pelo menos, né? Olha, entrevista semi-estruturada, é modalidade qualitativa, abordagem qualitativa, né? Por exemplo, né? O que eu sugiro investir mais tempo, que é mais interessante para quem está assistindo, né, é nos resultados, né, porque é a parte que tem mais original da pesquisa, é o que todo mundo que está assistindo quer saber, né, tá, e o que aconteceu, né, então foi lá, construiu, aplicou o produto, mas o que aconteceu? Então, né, investir bastante tempo nos resultados, né, e ao mesmo tempo, claro, selecionar o que é mais importante neles, não dá para apresentar tudo no tempo de apresentação de slides. Mesmo que tenha mais tempo, né? Às vezes tu pode ter meia hora, 40 minutos, ainda assim tu não vai conseguir apresentar tudo, né? Então é importante ter isso em mente. Usar a estrutura de tópicos, né? Evitar texto, carregar os slides de texto, porque não é agradável de visualizar, né, slides com tanto texto. Evitar textos na íntegra, né? Exceções aqui que eu coloco objetivo, porque eu quero saber exatamente qual é, quando eu estou assistindo, né? Estou assistindo teu trabalho, então eu quero saber exatamente qual é o teu objetivo geral, né? Exatamente como está lá escrito no texto, né? Bom, aí sim, aí tem que apresentar ele por extenso. E citações diretas, porque citações diretas, né, não tem como tu fazer outra coisa. Mas evitar um excesso também, né, de citações. Então não é legal, principalmente uma apresentação slides, tu encher de apresentações diretas. Não é interessante, tá? Mas se for colocar, então, né, coloca na íntegra. E aqui uma coisa importante, né, ler junto quando mostrar texto, tá? Por quê? Porque às vezes, né, eu já vi várias apresentações assim, o pessoal coloca um monte de coisa lá, copia e cola do texto ali no slide, e aí vai explicar isso, e tudo bem, explica de uma forma resumida por causa do tempo, né? Então, pensando no tempo, a pessoa, olha, minha metodologia, aí a pessoa coloca um slide com a metodologia inteira lá, né? O texto todo lá, tamanho 8, que tu não consegue ler, né? Nada do que está ali, e fica lá explicando, olha, a metodologia foi isso, e pronto, e passa o slide, né? Isso é muito ruim, porque no primeiro lugar, tu fica confuso, tu não sabe se tu olha para o texto ou se tu olha para a pessoa que está explicando. Né? Em segundo lugar, aquele slide não teve função nenhuma, porque se tu não consegue ler, né, se tu não tem tempo de ler, e às vezes nem consegue mesmo por causa do tamanho da letra, né? Então o slide não precisa, tu pode só olhar para a pessoa, mas como a pessoa apresentou o slide com texto, então tu fica confuso, tu fica esperando, né, conseguir ler o texto, ler o slide ou, né, ficar na dúvida. Então, interessante assim, ó, quando for mostrar texto, né, e ler o texto no slide, ler junto, ler exatamente o que está escrito no slide com a pessoa, porque a pessoa vai acompanhar o slide, vai se sentir segura porque tem ali, se ela perder alguma coisa
na fala ela pode recorrer ao slide, mas, né, ler junto, né, parar e ler junto o slide. Se não for para ler junto, então é interessante perguntar por que esse texto está aqui, né? Então, melhor tirar o texto, tirar o slide, colocar um tópico, talvez, né? Só para lembrar o que tem que falar mesmo, né? Então, por exemplo, escrever 20 participantes. Quando tu escreve 20 participantes da pesquisa, né, vamos supor, tu vai te lembrar de outras coisas automaticamente. Ah, foram 20 participantes, eles eram de tal escola, né, a maioria era assim, assado. Aí tu vai te lembrar e vai conseguir falar, né? Se tu escrever só 20 participantes. Agora, tu não precisa escrever o texto, né? Eram 20 participantes, 6 eram de tal lugar, 7 eram de outro lugar, 9 eram de outro lugar. É uma coisa um pouco desnecessária, e se tiver muito texto ali, fica ruim de ler, né? E também atrapalha um pouco essa coisa assim, né? A pessoa presta atenção no slide ou presta atenção no que tu está falando. Então são algumas dicas aqui, né? Claro que realmente só algumas mesmo, né? Tem mais coisas para a gente pensar sobre a apresentação de slides, mas basicamente seria isso para pelo menos tornar a apresentação um pouco mais leve, né? E ao mesmo tempo para poupar também o trabalho, porque às vezes o aluno que está fazendo projeto de pesquisa, né, pensa que tem que ter 60, 70, 80 slides, e é um trabalho que acaba sendo em vão. Depois a pessoa não vai nem conseguir aproveitar aquilo. É muito mais rápido tu fazer uma apresentação bem simples, pensa aí, mira em 10, 12 slides, né, e ver se isso realmente é possível de ser apresentado no tempo previsto, né. Eu propus aqui 15 minutos, pode ser às vezes 10 minutos, um projeto de pesquisa, né? Às vezes pode ser 20, depende muito, né? Se isso é possível, se é viável de ser apresentado no tempo, né? Se não for, vai ter que diminuir mais, né? Ou vai ter que aumentar mais um pouco, mas eu sugiro fazer uma estrutura bem simples, assim, de slides, né? E trabalhar nela ao longo do tempo junto com o orientador. Certo, pessoal? Era isso. Até a próxima.